Você sabe o que é ver o vidro de cristal voando em direção ao seu rosto? Aqueles 3 segundos parecem uma eternidade. Dá tempo de pensar: meu Deus, vai doer. Dá tempo de fechar os olhos. Dá tempo de perceber que a pessoa que arremessou esse copo, minha própria nora, está sorrindo. Meu nome é Verônica, Verônica Costa. E durante 30 anos eu fui juíza criminal em São Paulo. Passei 3 décadas ouvindo histórias de gente que achava estar acima da lei. Gente que subestimava as consequências. Gente que confundia bondade com fraqueza. Mas essa história não começa no tribunal. Começa na minha sala de jantar, numa quinta-feira fria de junho, quando aprendi que os piores criminosos nem sempre usam capuz ou arma. Às vezes, eles usam aliança de casamento e chamam você de sogra. Carolina. Ou Carly, como ela gostava de ser chamada quando estava sóbria o suficiente para lembrar que tinha um apelido. Minha nora. A mulher que meu filho, André, escolheu para dividir a vida. A mulher que dormia no quarto, ao lado do meu há 2 anos. A mulher que naquela noite me mostrou quem realmente era. Feche os olhos por um momento. Imagine que você dedicou sua vida inteira à justiça, que construiu uma reputação baseada em integridade, que sua casa, aquele espaço sagrado onde você deveria estar segura, se torna o palco de uma humilhação violenta, e que o criminoso é alguém da sua própria família. Agora abra os olhos, porque eu não fechei os meus, nem por um segundo. Enquanto o sangue escorria pela minha têmpora, manchando a toalha de linho bordada que pertencera à minha mãe, eu já estava pensando, não em dor, não em choque, mas em evidências, em testemunhas, em consequências jurídicas. Porque, veja bem, tem uma diferença entre ser vítima e se comportar como vítima. E quando você passa 3 décadas julgando o pior da humanidade, você aprende uma coisa fundamental: predadores só respeitam força. E a lei, quando bem aplicada, é a força mais implacável que existe. Aquele copo de cristal que bateu no meu rosto foi o maior erro que Carolina cometeu na vida dela. Porque ela não sabia, ainda não sabia, com quem estava mexendo. Você já descobriu que alguém que você acolheu na sua casa, alimentou na sua mesa, tratou como família, é na verdade um parasita esperando você morrer? Não? Então sente-se confortável. Porque o que eu vou contar agora vai fazer você olhar diferente para cada pessoa que dorme sob o seu teto. Esta é a história de como eu, uma juíza aposentada de 62 anos, usei cada grama do conhecimento que acumulei em 3 décadas de tribunal para desmascarar uma predadora. Uma história sobre justiça, sim, mas também sobre vingança. Porque às vezes, quando o sistema demora, você precisa ser o sistema. E se você acha que vai haver perdão no final, que vou terminar dizendo que o amor vence tudo ou alguma bobagem dessas? Bem, então você não entendeu nada sobre mim. Justiça não é sobre perdão, é sobre equilíbrio. E eu estava prestes a equilibrar a balança de uma forma que Carolina jamais imaginaria. Antes de chegarmos à noite do copo, deixa eu te contar quem eu era, quem eu fingia ser. Por fora, minha vida parecia o retrato perfeito da aposentadoria bem-sucedida. Uma casa grande em Higienópolis, 3 quartos, pé direito alto, aqueles detalhes de arquitetura antiga que Carolina chamava de Museu de Velha. A casa onde criei André sozinha depois que meu marido morreu num acidente de carro quando o menino tinha apenas 5 anos. Eu acordava às 6 da manhã todos os dias. Mesmo aposentada, mantinha a disciplina. Café preto, sem açúcar, jornal, depois jardinagem. Minhas orquídeas eram meu orgulho. À tarde, eu costumava ir ao clube, nadar meia hora, encontrar as amigas para chá, uma rotina burguesa, digna, previsível. Para quem olhava de fora, eu era a viúva respeitável, a ex-juíza que todos cumprimentavam na rua, a mãe dedicada que tinha um filho veterinário bem-sucedido, a sogra generosa que abriu sua casa para o jovem casal economizar para o futuro, mas tinha rachaduras nessa fachada, pequenas, quase imperceptíveis. Do tipo que você ignora porque não quer admitir que seu mundo não é tão perfeito quanto parece. André tinha mudado. Meu filho, que sempre foi doce, atencioso,
O tipo de menino que ligava todo domingo mesmo quando estava na faculdade. Esse André estava sumindo. No lugar dele, havia um homem tenso, sempre cansado, que desviava o olhar quando eu fazia perguntas simples. Mãe, por favor, não começa, ele dizia quando eu comentava que Carolina havia bebido demais no almoço de domingo. Outra vez. Ela só está estressada com o trabalho. Trabalho. Essa palavra mágica que explicava tudo. Por que ela chegava às 3 da manhã? Por que xingava o garçom no restaurante? Por que havia garrafas vazias de vinho escondidas no armário da lavanderia? Sim, eu sabia, mas fingia que não. Eu me convenci de que era coisa de jovem casal, que eles precisavam de espaço, que eu, como sogra, devia me intrometer menos. Que meu instinto de juíza, aquele que farejava mentira a 1 quilômetro de distância, estava errado dessa vez. Que idiota eu fui. Carolina tinha 28 anos. Magra, loira descolorida, sempre com as unhas feitas, postiças, daquelas pontiagudas que ela adorava tamborilar na mesa quando estava impaciente. Trabalhava como executiva de vendas em uma empresa de tecnologia. Pelo menos era o que ela dizia. Ela me chamava de V, com um sorrisinho irônico. Nunca Verônica, nunca Dona Verônica, como eu achava que seria o mínimo de respeito. Só V, como se fôssemos amigas da mesma idade. V, você guarda esse vinho aí pra mim? É um Malbec caríssimo que eu comprei. V, posso convidar uns amigos para um churrasco aqui sábado? Ah, você pode ficar no quarto, a gente faz barulho. V, o André me disse que essa casa vai ser nossa quando você... Bem, quando não precisar mais dela, né? Essa última eu deveria ter registrado. Deveria ter percebido o peso, a intenção. Mas eu sorri, acenei. Fingi que era uma observação inocente sobre herança futura. Não era. André tentava manter a paz. Meu filho tinha uma compulsão por harmonia. Sempre teve. Quando criança, se os amiguinhos brigavam, ele era o que ficava no meio, tentando fazer todos se entenderem. Quando adolescente, mediava minhas discussões com minha irmã. Pacificador nato. E agora, preso entre a esposa e a mãe, ele fazia o que sempre fez. Apaziguava. Minimizava. Pedia para eu ser mais flexível e para Carolina ter mais paciência com as manias da mãe. Manias. Minhas orquídeas eram manias. Meu costume de trancar a porta da frente às 10 da noite era mania. Meu pedido para que não fumassem dentro de casa era mania. Mas o alcoolismo de Carolina? Isso era estresse. Eu deveria ter expulsado ela da minha casa no primeiro mês. Quando a peguei vasculhando a gaveta da minha escrivaninha e ela disse que estava só procurando um clips, quando o André apareceu com um hematoma no braço e jurou que tinha batido na quina da mesa. Quando encontrei o extrato bancário dele, que ele tinha deixado cair, mostrando um empréstimo de 50 mil BEs que eu não sabia que existia. Mas eu não fiz nada, porque eu era a sogra. E sogras que se metem demais viram o problema, não é mesmo? Viram a bruxa da história. Engraçado como Carolina já me chamava assim antes mesmo de eu fazer algo para merecer o título. A bruxa vai surtar se eu chegar tarde hoje. Eu a ouvi dizer ao telefone uma manhã. Bruxa. Ri quando ouvi. Pensei, criança mimada. Pensei que ela amadureceria. Pensei que o amor do meu filho a transformaria em uma pessoa melhor. Eu era idiota. Ou talvez apenas desesperada para que minha família funcionasse. Para que a casa voltasse a ser um lar, não um campo de batalha silencioso onde cada um finge que está tudo bem. Até que chegou aquela quinta-feira de junho, o dia que eu não fingiria mais. A campainha tocou às 7 da noite. Era o André, chegando do consultório veterinário. Carolina já estava em casa havia horas, suspeitamente cedo para alguém com uma carreira exigente. Mãe, fiz reserva naquele restaurante italiano que você gosta. André disse, tirando a jaqueta. Mas a Carolina sugeriu que a gente fizesse um jantar aqui mesmo. Mais íntimo, sabe? Mais família. Família. Aquela palavra outra vez. Claro, filho. Deixa eu preparar algo. Não precisa, mãe. Eu trouxe comida pronta. Você só senta com a gente, conversa. Vamos tentar ter uma noite legal, ok? O jeito que ele disse isso. Como se fosse uma negociação delicada. Como se estar com a própria mãe
fosse um desafio a ser superado. Eu deveria ter percebido. Deveria ter visto que o jantar era uma armação. Mas eu estava tão faminta por normalidade que aceitei. Coloquei a toalha boa. Acendi velas. Peguei as taças de cristal que eram do meu casamento. Aquelas que eu só usava em ocasiões especiais. Carolina desceu às 8. Já estava visivelmente alterada. Os olhos vítreos, o andar levemente cambaleante. Ela se jogou na cadeira sem cumprimentar. Vinho, ela disse, empurrando a taça vazia na minha direção. Não, por favor. Não, você pode servir. Apenas vinho. Eu respirei fundo. Sorri. Peguei a garrafa de Malbec. Ironicamente, uma que ela tinha comprado com o cartão de crédito do André, e enchi a taça até a metade. Enche direito, vê. Não seja mesquinha. André pigarreou. Carol, amor, a gente combinou. Combinou o quê? Que eu tenho que ficar sóbria para aguentar sua mãe julgando cada movimento meu? Eu continuei sorrindo. Coloquei mais vinho. 3/4 da taça. Jantamos em silêncio tenso. Cada garfada era pontuada pelo som do vinho sendo engolido. Carolina esvaziou a taça em 15 minutos. Mais, ela disse, estendendo o braço. Eu olhei para André. Ele olhou para o prato. Carolina, você já bebeu bastante. Não me diga o que eu já bebi. Ela bateu a taça na mesa. O cristal tilintou, perigosamente próximo de quebrar. Nessa casa ninguém me trata como adulta. Eu sou tratada como criança, como empregada. Ninguém te trata assim, André murmurou. Por favor, amor, vamos só. Seu frouxo. Carolina se virou para ele com tanto ódio que eu recuei na cadeira. Você nunca me defende. Fica aí, parado, lambendo as botas dessa velha. Chega! A voz de André saiu mais alta do que eu já tinha ouvido. Você não vai falar assim da minha mãe. Eu deveria ter me sentido defendida, protegida. Mas tudo que eu vi foi o terror no rosto dele. Como se ele tivesse cometido um erro terrível. Carolina se levantou. Cambaleou. Pegou a garrafa de vinho. Então é assim? Ela riu. Uma risada aguda, histérica. A velhota não quer me servir vinho? Carol, senta, por favor. André tentou tocar seu braço. Ela o empurrou. Com força. Ele bateu contra a parede. E então ela se virou para mim. Você, ela disse, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Você acha que manda nessa casa? Acha que pode me controlar? Eu me levantei devagar. Instinto de tribunal. Quando alguém está descontrolado, você não demonstra medo. Você demonstra autoridade. Carolina, você precisa se acalmar. Me acalmar? Ela pegou a taça vazia, a preciosa taça de cristal da minha mãe. Você sabe o que eu preciso? Eu preciso que você morra. E então ela arremessou. O cristal girou no ar. Eu vi o líquido vermelho, restos de vinho, formando uma espiral. Vi o rosto dela, distorcido em fúria e prazer. Vi André gritando, não! E então senti o impacto, a dor aguda, o líquido quente escorrendo, mas não era vinho, era sangue, meu sangue. A taça bateu na minha têmpora direita e explodiu. Vidro por todo lado. Alguns cacos ficaram grudados no meu cabelo. Um deles, grande, estava no chão, manchado de vermelho. Eu toquei o rosto. Minha mão voltou ensanguentada. O silêncio foi ensurdecedor. Carolina estava parada, com o braço ainda estendido, a boca entreaberta. Não em horror, não em arrependimento, em surpresa. Como se não acreditasse que realmente tinha feito aquilo. André estava congelado, as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados. E eu? Eu não desmoronei. Não gritei. Não chorei. Eu pensei. Artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Lesão corporal. Agravante. Uso de objeto contundente. Testemunha ocular. Presente. Prova material. Vítima sangrando. Objeto usado no local. Autoria. Flagrante. Porque era isso que eu era. Não apenas uma mãe ferida. Não apenas uma vítima. Eu era uma juíza. E acabava de testemunhar um crime. Carolina começou a rir. Aquela risada bêbada, sem controle. Velha bruxa inútil. Quando eu te peço mais vinho, você obedece. Ela cambaleou em direção à porta da sala. Onde você vai? André finalmente reagiu. Deitar.
Tô com dor de cabeça. Ela olhou para mim uma última vez. E você limpa essa bagunça, vê? Afinal, é sua casa, né? E saiu. Só assim. Como se não tivesse acabado de me agredir. Como se fosse normal. André correu até mim. Mãe, deixa eu ver. Eu afastei a mão dele. Gentilmente, mas com firmeza. Não, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma. Clínica. Não toque em nada. Mas você tá sangrando. Eu sei. Peguei meu celular. Tira a foto. O quê? Tira a foto, André. Minha voz finalmente rachou. Do meu rosto, do corte, da sala, dos cacos de vidro, de tudo. Mãe, a gente precisa te levar pro hospital. Foto primeiro, hospital depois. Olhei nos olhos dele. Isso é evidência. E eu vou precisar de cada pedaço dela. Ele estava tremendo, mas obedeceu. Tirou fotos do meu rosto ensanguentado, da sala destruída, dos cacos. Então eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Peguei um saco plástico da cozinha. Comecei a recolher os cacos de vidro. Mãe, o que você tá fazendo? Eu fechei o saco. Guardei na gaveta do aparador. Olhei para meu filho assustado, confuso, quebrado. Estou documentando um crime, eu disse. E amanhã de manhã eu vou à delegacia. O rosto de André ficou branco. Não vamos até lá, mãe. Ela estava bêbada, ela não sabia o que estava fazendo. Ela sabia exatamente. Peguei minha bolsa, minhas chaves. E agora eu também sei. Sabe o quê? Eu olhei para o teto, para o quarto no andar de cima, onde Carolina provavelmente já estava desmaiada. Que essa mulher é perigosa e que seu filho está casado com uma criminosa. Saí de casa naquela noite. Fui ao hospital sozinha. Levei 8 pontos. E enquanto a enfermeira costurava meu rosto, eu estava pensando, planejando. Porque aquilo não tinha sido um acidente. Não tinha sido um momento de raiva. Tinha sido uma máscara caindo. E quando máscaras caem, você finalmente vê o monstro por baixo. Carolina tinha cometido o erro dela. Agora era hora de eu cometer os acertos. Voltei para casa às 3 da manhã, com o curativo na têmpora e um relatório médico na bolsa. Laudo completo. Laceração de 4 cm na região temporal direita, causada por objeto contundente, compatível com vidro. Sutura com 8 pontos. Vítima relata agressão doméstica. As palavras estavam lá, preto no branco. Agressão doméstica. A casa estava em silêncio. Imagino que André tenha levado Carolina para o quarto e ficado lá, vigiando, rezando para que quando o sol nascesse, tudo fosse um pesadelo que pudéssemos fingir que não aconteceu. Mas eu não ia fingir nada. Tranquei a porta do meu quarto, algo que nunca tinha feito antes na minha própria casa, e deitei na cama sem tirar a roupa. Não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, via a taça girando. Via o sorriso dela. Às 6 da manhã, levantei. Tomei banho. Me arrumei como se fosse a um compromisso importante. Porque era. Quando desci, André estava na cozinha, fazendo café. Ele não tinha dormido também. As olheiras denunciavam. Mãe! A voz dele saiu rouca. A gente precisa conversar. Sim, precisa. Me servi de café. Chama ela. Ela tá dormindo ainda. André. Olhei para ele. Não com carinho de mãe. Com autoridade de juíza. Chama ela. Agora. Ele subiu as escadas devagar, como quem vai acordar um leão. Ouvi vozes abafadas, então passos pesados na escada. Carolina apareceu de roupão, os cabelos desgrenhados, os olhos inchados. Quando me viu com o curativo, ela desviou o olhar. Senta, ordenei. Ela se jogou na cadeira, os braços cruzados, defensiva, mas não arrependida. Olha, vê, eu tava bebida ontem, eu não... Você não o quê? Não quis me agredir? Minha voz estava gelada. Ou não imaginava que eu fosse tomar alguma providência? André se encolheu. Mãe, por favor, vamos ser racionais. Eu estou sendo racional. Bati a mão na mesa. Os dois pularam. Vocês dois que não estão... Ela me agrediu, André. Olha o meu rosto. Carolina revirou os olhos. Eu já pedi desculpas. Não, você não pediu. Me levantei. E mesmo que pedisse, não faria diferença.
porque às 9 da manhã eu vou à delegacia da mulher registrar um boletim de ocorrência. O silêncio que se seguiu foi mortal. Você não vai fazer isso, Carolina disse, mas a voz dela tremeu. Vou. Mãe! André se levantou. Você não pode fazer isso com a gente. Ela é minha esposa. Isso vai destruir ela, o trabalho dela, a reputação. Deveria ter pensado nisso antes de me agredir. Peguei minha bolsa. Estou te dando 30 minutos. Se quiserem me acompanhar e dar sua versão dos fatos, são bem-vindos. Se não, vou sozinha. Sua velha louca. Carolina se levantou, os punhos cerrados. Quem você pensa que é? Dei um passo em direção a ela. Olhei bem nos olhos dela. Eu sou juíza criminal há 30 anos. Eu sei exatamente quem eu sou. A pergunta é, você sabe quem você é? Saí de casa. Nenhum deles me seguiu. A delegacia ficava a 10 minutos de carro. Estacionei, respirei fundo e entrei. A oficial que me atendeu foi uma mulher jovem, talvez uns 30 anos. Quando viu o curativo, o rosto dela endureceu. Posso ajudar, senhora? Quero registrar uma agressão. O processo foi mecânico, frio. Eu conhecia cada etapa porque tinha julgado centenas de casos assim. Mas estar do outro lado, sendo a vítima que preenche formulário, que responde sim para perguntas como a agressora estava sob efeito de álcool. Isso era novo. Entreguei o laudo médico, as fotos que André tinha tirado. Dei o depoimento completo, sem omitir nada. Senhora Costa, a oficial disse quando terminamos, a senhora tem consciência de que isso pode resultar em prisão em flagrante se a agressora for encontrada? Tenho. É exatamente o que eu quero. Ela assentiu. Vamos encaminhar para o delegado. A senhora quer solicitar medida protetiva? Eu já tinha pensado nisso. Medida protetiva significaria que Carolina seria obrigada a manter distância de mim. Mas também significaria que ela teria que sair da minha casa. Sim, eu disse. Quero. Saí da delegacia 3 horas depois com o protocolo na mão e uma sensação estranha no peito. Não era satisfação, não era vingança. Era alívio. Como se finalmente tivesse feito algo que deveria ter feito há muito tempo. Quando cheguei em casa, a sala estava limpa. Alguém, provavelmente André, tinha varrido os cacos, passado pano no chão, guardado a toalha manchada de sangue. Como se apagar as evidências apagasse o crime. André estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Carolina não estava à vista. Fiz, eu disse. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Eu sei, eles ligaram. Vão vir buscar ela. Onde ela está? No quarto. Trancada. Ela bebeu de novo, mãe. Uma garrafa inteira de vodka desde que você saiu. Claro. Enfrentar consequências não é o forte de pessoas como Carolina. Elas fogem. E o melhor refúgio? Uma garrafa. André, comecei, mas ele me cortou. Você destruiu nossa família. As palavras foram como um tapa. Mas eu não recuei. Não fui eu que fez isso. Foi ela quando decidiu me agredir. Ela estava bêbada. Ela não sabia o que estava fazendo. E isso a isenta. Me sentei ao lado dele. Filho, quantas vezes ela já bebeu assim? Quantas vezes você já teve que mentir para mim, para os amigos, para a família dela sobre o estresse no trabalho? Ele não respondeu. Mas a resposta estava estampada no rosto dele. Você acha que isso é vida? Insisti. Viver com medo da próxima explosão dela? Mentir para manter as aparências? Eu amo ela. Eu sei. E aquilo doeu, porque eu sabia que era verdade. Mas amor não significa aceitar abuso, André. Ela não me abusa. Menti. Eu vi a mentira passar pelos olhos dele como uma sombra. Filho, toquei o braço dele. Ele se encolheu. Quando foi a última vez que você foi feliz? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som. E naquele silêncio, eu soube. Sabia que tinha ido longe demais. Que tinha feito algo que não podia mais ser desfeito. A campainha tocou. Deve ser eles, murmurei. 2 policiais. Um homem, uma mulher. Educados, mas firmes. Bom dia, estamos aqui para conduzir Carolina Santos Costa à delegacia para prestar depoimento sobre um registro de agressão. André não se moveu. Então eu subi. Bati na porta do quarto. Carolina, a polícia está aqui.
Silêncio. Carolina, se você não abrir, eles vão arrombar. A porta se abriu. Ela estava desgrenhada, fedendo a álcool, máscara de cílios borrada pelo choro. Você fez isso, ela sibilou. Sua bruxa, você fez isso. Não, você fez. Os policiais subiram. Explicaram que ela precisaria acompanhá-los, que ela tinha direito a um advogado, que se resistisse, seria conduzida à força. Ela desceu as escadas cambaleando. André tentou seguir. Senhor, o senhor não pode acompanhar neste momento. Ela é minha esposa. Eu entendo, mas... Eles a colocaram na viatura. Carolina não olhou para trás. André ficou parado na porta, vendo o carro se afastar. Então ele se virou para mim. Espero que você esteja feliz, ele disse, porque você acabou de colocar a lei acima da sua família. E subiu para o quarto. Fiquei sozinha na sala. Olhei ao redor. Aquela casa, que por tantos anos foi meu santuário, agora parecia um campo de batalha. Mas havia algo diferente. Pela primeira vez em 2 anos, senti que estava no controle. Porque Carolina tinha subestimado uma coisa fundamental. Eu não era apenas uma velhota que ela podia empurrar. Eu era a pessoa que sabia exatamente como o sistema funcionava e como usá-lo. E se ela achava que um BO era o pior que podia acontecer, estava muito enganada, porque eu estava apenas começando. Nos 3 dias seguintes, a casa ficou em um silêncio sepulcral. André saía cedo para o consultório e voltava tarde. Quando estava em casa, ficava trancado no quarto. Não comia comigo. Não falava comigo. Era como ter um fantasma morando no andar de cima. Carolina foi liberada no dia seguinte. Audiência de custódia. Sem antecedentes. Promessa de não se aproximar de mim. A típica primeira chance que o sistema dá para agressores. Mas ela não voltou para casa. André disse que ela estava na casa de uma amiga. Eu não perguntei mais nada, porque eu estava ocupada. Durante aqueles 3 dias de silêncio, fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Investiguei. Começou com uma coisa pequena, quase boba. Eu estava na lavanderia, separando roupas para lavar, quando encontrei o blazer social do André. Aquele que ele usava em reuniões importantes. Checando os bolsos antes de colocar na máquina, hábito de mãe, encontrei um envelope amassado. Extrato bancário. Pensei em não abrir. Não era minha conta. André era adulto. Tinha direito à privacidade. Mas alguma coisa me fez desdobrar aquele papel. E o que eu vi me gelou. Saldo: R$ 127. Isso estava errado. André era veterinário. Tinha uma clínica própria com mais 3 sócios. Ele ganhava bem. Nunca foi de ostentar, mas também nunca foi de passar aperto. Então, por que diabos a conta dele estava praticamente zerada? Olhei a movimentação. Transferências. Muitas transferências. Sempre para a mesma conta. Carolina S. Costa. 8 mil. 6.500 reais. 12 mil. 9 mil. Era quase todo o salário dele, mês após mês, indo direto para ela. O sangue começou a pulsar nas minhas têmporas. Aquela região onde ela tinha me acertado latejou. Peguei meu laptop. Fui até minha antiga agenda de contatos. Procurei um nome que não via há anos. Ricardo Mendes, ex-investigador da Polícia Civil. Tinha trabalhado em diversos casos que julguei. Aposentou-se antes de mim e montou uma agência de investigações particulares. Liguei. Ele atendeu no 3º toque. Verônica Costa, quanto tempo? Ricardo, preciso de um favor, profissional. Marquei com ele no dia seguinte em uma cafeteria do centro. Levei o extrato. Contei tudo: a agressão, o comportamento errático, as transferências. Ricardo folheou os documentos com o rosto impassível. 30 anos de investigação te ensinam a não demonstrar surpresa. Você quer que eu descubra o que exatamente? Tudo. Onde ela trabalha. Se ela trabalha. Para que serve esse dinheiro? Com quem ela anda? O que ela faz quando diz que está na casa de uma amiga? Respirei fundo. Eu preciso saber quem é essa mulher. Ele assentiu devagar. Isso pode ficar caro. Não me importo. E pode revelar coisas que você não quer saber. Olhei para ele. Ricardo, eu fui juíza criminal. Eu já vi o pior da humanidade. O
O que pode ser pior do que saber que meu filho está casado com uma mulher que me agrediu? Ele sorriu de canto. Vou descobrir. Levou 5 dias. 5 dias durante os quais eu fingi normalidade. Cuidei das minhas orquídeas. Fui ao clube. Sorri para as vizinhas que perguntaram sobre o curativo. Uma queda boba, sabe como é. Preparei jantar que André não comeu. No 6º dia, Ricardo me ligou. Preciso te ver, pessoalmente. Encontramos no mesmo lugar, mas dessa vez ele trouxe uma pasta grossa. Colocou sobre a mesa. Verônica, eu investigo centenas de casos, mas esse... Ele balançou a cabeça. Esse é dos piores. Abri a pasta. A primeira folha era uma cópia do RG de Carolina. Depois, um histórico profissional. Empresa XYZ Tech. Demitida em março por justa causa. Motivo: falsificação de relatórios de vendas. Março. Isso fazia 4 meses. Ela tinha sido demitida 4 meses atrás e nunca contou para André. Fingia que saía para trabalhar todo dia. Ela não tem emprego, Ricardo disse. Há 4 meses. Virei a página. Análise de crédito. Meu Deus! 380 mil IRLs em dívidas. Cartões de crédito todos no limite. Empréstimos pessoais de bancos e agiotas. Financiamentos, parcelamentos. Como? Muitos estão em nome dela, mas alguns, Ricardo apontou, estão em nome do seu filho. Minha visão escureceu. André não sabe? Aparentemente não. Ela usou procuração. Falsificou a assinatura dele em alguns contratos. É fraude, Verônica. Fraude. Meu filho estava sendo roubado pela própria esposa. Tem mais. Ricardo virou outra página. Extrato da previdência privada do André. Aquela que ele tinha desde os 25 anos. Que ele alimentava religiosamente todo mês para garantir uma aposentadoria tranquila. Saldo: 4.820. Isso está errado, murmurei. Ele tinha mais de 400 mil ali. Tinha, ela sacou. Aos poucos, começou há 1 ano. Eu queria vomitar. E para onde foi esse dinheiro? Jogos online, cassinos, apostas. Ricardo me olhou com pena. Verônica, ela tem um problema sério. Vício em jogo. Claro. Por isso, o dinheiro dele sumia. Por isso, ela bebia para esquecer. Por isso, as dívidas astronômicas. André sabe? Não sei. Mas se ele permite que ela administre as finanças do casal... Ricardo fez uma pausa. Ele pode estar completamente no escuro. Folheei o resto da pasta. Fotos. Carolina entrando em cassinos clandestinos. Carolina conversando com agiotas conhecidos. Carolina esperando alguém na porta de um hotel suspeito. Ela está tendo um caso? Perguntei, a voz tão fria quanto gelo. Não tenho certeza, mas ela se encontra com esse homem regularmente. Ele apontou para uma foto borrada. Estou investigando. Preciso de provas concretas, Ricardo. De tudo. Vai ter, mas Verônica... Ele tocou minha mão. Você precisa contar para o seu filho, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Saí daquela cafeteria com a pasta debaixo do braço e o coração despedaçado. Meu filho, meu André, o menino que criara sozinha, que trabalhava duro, que era honesto e bom, estava sendo sistematicamente destruído por uma parasita. E o pior, ele nem sabia. Quando cheguei em casa, André estava na sala, surpresa. Era meio da tarde, ele deveria estar no consultório. Mãe, a voz dele estava tremendo. Preciso conversar com você. Me sentei, a pasta ainda na mão. A Carol, ela está grávida. O mundo parou. O quê? 2 meses. Ela descobriu ontem. Fez o exame. Não. Não. André, e eu sei o que você vai dizer. Que ela não é boa para mim. Que ela tem problemas. Mas mãe... Os olhos dele encheram de lágrimas. É meu filho, meu primeiro filho, e eu não posso abandonar ela. Não agora. Eu olhei para a pasta, para todas as evidências, para a prova de que Carolina não era apenas problemática. Ela era uma criminosa. E agora ela estava prendendo meu filho a ela da forma mais eficiente possível, com uma vida. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. No andar de cima, André deveria estar dormindo.
Ou talvez não. Talvez estivesse acordado também, pensando no bebê que estava vindo, na vida que teria que reerguer de alguma forma. Meu neto. A palavra soava estranha. Eu devia estar feliz, animada, planejando chá de bebê e comprando roupinhas. Mas tudo que eu sentia era um medo gelado. Porque aquele bebê não era uma bênção. Era uma arma, uma armadilha. A corrente definitiva que prendia André a Carolina. E ela sabia disso. Claro que sabia. Virei para o lado. Olhei para a pasta que Ricardo tinha me dado, jogada sobre a cômoda. Todas aquelas provas, todas aquelas evidências de quem Carolina realmente era. Eu tinha duas opções. Opção 1. Mostrar tudo para André. Destruir qualquer ilusão que ele ainda tinha sobre aquela mulher. Fazer ele ver que estava casado com uma criminosa que o estava roubando e manipulando. Mas se eu fizesse isso agora, com ela grávida, ele me odiaria. Pensaria que eu estava inventando coisas para separá-los. Que eu era a sogra malvada que não aceitava a gravidez. Opção 2. Esperar. Documentar mais. Construir um caso tão sólido que quando eu finalmente revelasse, não haveria como negar. Mas esperar significava deixar aquela mulher continuar destruindo meu filho. Deixá-la sugar mais dinheiro. Acumular mais dívidas, aprofundar o buraco. Sentei na cama. Acendi a luminária. Não. Havia uma terceira opção. Uma opção que a juíza Verônica Costa jamais recomendaria. Mas que a mãe Verônica Costa estava considerando seriamente. Eu podia agir. Não através dos tribunais. Não através de advogados e juízes e sentenças que demoravam anos. Mas através de algo muito mais eficiente. Manipulação. Carolina achava que era esperta, que tinha todo mundo comendo na palma da mão, que podia beber, agredir, roubar, mentir e sempre teria o André para limpar a bagunça. Mas ela nunca tinha lidado com alguém como eu. Alguém que passou 30 anos observando criminosos, estudando padrões, identificando fraquezas, prevendo movimentos. Levantei, peguei a pasta, abri meu notebook e comecei a planejar. Primeiro, estabilizar André. Ele não podia surtar agora, não podia tomar decisões drásticas. Eu precisava dele calmo, funcionando, mantendo as aparências. Para isso, eu teria que engolir meu orgulho e fazer algo que me repugnava. Fingir que aceitava Carolina. Segundo, monitorar Carolina. Cada movimento, cada transação, cada mentira. Ricardo continuaria investigando. Mas eu também precisava estar atenta. Anotar tudo. Datas, horários, inconsistências. Terceiro, identificar sua maior vulnerabilidade. Todo criminoso tem uma. O ponto fraco que, quando pressionado, faz toda a estrutura desmoronar. E eu tinha uma suspeita de qual era o dela. Dinheiro. Ou melhor, a falta dele. Se ela estava desesperada o suficiente para falsificar documentos, roubar a previdência do marido e se afundar com agiotas, era porque tinha uma dívida que não conseguia pagar. E pessoas desesperadas cometem erros. Abri uma planilha. Comecei a organizar as informações da pasta. Cada dívida, cada credor, cada prazo de vencimento. 380 mil reais. Era muita coisa. Mesmo roubando André seco, ela não conseguiria pagar em anos, a não ser que tivesse outra fonte de renda. Ou outra vítima. Lembrei das fotos. Carolina encontrando um homem. O rosto dela nunca estava visível direito, mas a linguagem corporal dizia tudo. Familiar, íntima. Quem era ele? Mais um coitado sendo drenado? Ou um cúmplice? Anotei. Investigar a identidade do homem das fotos. Prioridade. Continuei escrevendo, planejando. As horas passaram. Quando levantei para pegar água, o céu já estava clareando. Voltei para a cama, mas não consegui dormir, porque algo havia mudado em mim. Durante 30 anos, eu julguei criminosos. Apliquei a lei. Fui imparcial, justa, fria. Mas agora, pela primeira vez, eu estava do outro lado. Não como vítima, mas como... O quê? Vingadora? Não. Ainda não. Vingança viria depois. Por enquanto, eu estava apenas protegendo meu filho. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Quando o sol nasceu completamente,
Desci para a cozinha. Preparei café. Café forte. Fiz ovos mexidos, torradas, suco de laranja. A mesa completa. Como se fosse um domingo normal. André desceu às 8. Parou na porta ao ver a mesa. Mãe! Bom dia, filho. Sorri. Custou, mas sorri. Senta. Vamos tomar café juntos. Ele se sentou devagar, desconfiado. Olha, sobre ontem... Comecei. Sobre o bebê. Vi ele se preparar para uma discussão. Eu fui dura demais. Continuei. Cada palavra era como mastigar vidro. Carolina está grávida. Vai ser minha neta, ou neto. E eu quero fazer parte disso. O queixo dele caiu. Sério? Sério. Empurrei o prato de ovos para ele. Eu sei que não aprovo muitas coisas que ela faz. E o que aconteceu, a agressão, foi grave. Mas se vocês vão ser pais, então precisamos encontrar um jeito de conviver. Pela criança. Eu podia ver o conflito no rosto dele. A desconfiança brigando com a esperança. Ela não vai voltar a morar aqui, ele disse testando. Eu sei. E tudo bem. Vocês precisam do espaço de vocês. E a queixa? Ah, a queixa. Está feita. Não posso retirar agora. Bebi meu café. Mas vou ser razoável no processo. Vou deixar claro que ela estava alterada, que foi um momento isolado, que estou disposta a não pressionar por pena máxima. Era mentira. Eu não ia facilitar nada. Mas ele não precisava saber disso. André pareceu relaxar um pouco. Obrigado, mãe. Eu não achei que você fosse... Ser compreensiva? Sorri de novo. Aquele sorriso que usei centenas de vezes no tribunal quando estava prestes a derrubar o argumento de um advogado. Filho, eu sou sua mãe antes de ser juíza. E mães perdoam. Outra mentira, porque o que estava nascendo em mim não era perdão. Era um plano meticuloso de expor exatamente quem Carolina era, de coletar cada evidência, de esperar o momento certo, e então, quando ela estivesse completamente confiante, completamente segura de que tinha me dominado, destruir ela, não com violência, não com gritos ou vinganças impulsivas, mas com a lei, com provas, com o sistema que eu conhecia tão bem. Seria lento, calculado, cirúrgico, e quando terminasse, Carolina não saberia o que a atingiu. Mas primeiro eu precisava ganhar tempo, precisava que ela baixasse a guarda, que pensasse que eu era apenas uma velha derrotada que tinha aceitado seu lugar. Avisa para ela, disse ao André enquanto ele terminava o café, que eu quero conversar. Aqui, hoje à tarde. Só nós duas, sem briga. Só. Uma conversa de mulher para mulher. André me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, você tem certeza? Absoluta. Ele pegou o celular, mandou mensagem. A resposta veio rápida. 4 horas. Perfeito. Passei as horas seguintes me preparando, mentalmente. Escolhi roupas neutras, nada muito formal que parecesse intimidador. Preparei chá e biscoitos. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Carolina estava diferente, mais sóbria, maquiada, tentando parecer respeitável. A mão protetora sobre a barriga ainda completamente plana. Vê, ela disse com um meio sorriso. Obrigada por me receber. Entra. Sentamos na sala, o mesmo lugar onde ela tinha me agredido. Será que ela percebeu? Pelo jeito como seu olhar correu rapidamente para o chão, procurando os cacos de vidro que não estavam mais lá, sim. Ela percebeu. Então, Carolina começou nervosa. André me disse que você quer conversar. Quero. Servi o chá. Devagar, deixando o silêncio pesar. Sobre o bebê. Ela relaxou visivelmente. Eu sei que não sou sua nora favorita. Carolina. Levantei a mão. Vamos ser honestas uma com a outra, sim? Eu não gosto de você. Você não gosta de mim. Mas agora tem uma criança envolvida, meu neto. E isso muda as coisas. Ela assentiu, os olhos marejados. Boa atriz. Então aqui está o que vai acontecer, continuei. Você vai parar de beber. Eu já parei, juro, desde que descobri. Ótimo. Segundo, você vai procurar ajuda, terapia, AA, o que for necessário. Ela abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Terceiro, você vai se afastar daqui, arranjar um apartamento, uma casa,
O que seja. Vocês dois precisam de privacidade. E eu preciso do meu espaço. Mas a gente não tem dinheiro para... Eu vou ajudar, com a entrada, considerando uma antecipação da herança do André. Os olhos dela brilharam. Lá estava. Dinheiro. A isca. Verônica, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só faça o que estou pedindo. Bebi meu chá. E Carolina? Sim? Olhei direto nos olhos dela. Se você machucar meu filho de novo, de qualquer forma, eu vou te destruir. Não importa quantas crianças vocês tenham. Entendeu? A máscara dela escorregou por um segundo. Vi o monstro por baixo. O desprezo. A raiva. Mas ela recuperou rápido. Entendi. Ótimo. Sorri. Agora termina seu chá. E vamos começar a planejar como vai ser essa nova fase da nossa família. Passamos a hora seguinte conversando sobre apartamentos, enxoval, médicos. Tudo muito civilizado, muito cordial. E a cada minuto eu observava. Notava como ela evitava falar sobre trabalho. Como desviava quando perguntei sobre plano de saúde. Como os olhos dela se iluminavam quando mencionei ajuda financeira. Quando ela saiu, com beijos e agradecimentos e promessas de recomeço, André estava me esperando na cozinha. E aí? Conversamos, chegamos a um entendimento. Ele me abraçou. Obrigado, mãe. Eu sabia que você ia entender. Retribuí o abraço. Mas por dentro, estava pensando em outra coisa. Carolina tinha acabado de mostrar sua mão. Ela precisava desesperadamente de dinheiro. E estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir. Até fingir que me respeitava. Mas eu tinha uma vantagem. Ela achava que eu era tola. Que eu tinha engolido a história da redenção, da gravidez milagrosa, da nova chance. Ela não sabia que cada palavra que disse tinha sido anotada mentalmente. Cada mentira, catalogada. Cada falsidade, documentada. Subi para o meu quarto. Abri o notebook. Escrevi um e-mail para Ricardo. Preciso de mais informações. Fotos, gravações, o que for necessário. Prazo, 2 semanas. Enviei. Então abri uma nova aba. Pesquisei. Como provar fraude documental em tribunal. Cliquei. Comecei a ler. Porque a juíza Verônica Costa estava aposentada. Mas a investigadora Verônica Costa estava apenas começando. Você sabe qual é a diferença entre vingança e justiça? Vingança é emocional, impulsiva. Você age com raiva e acaba cometendo erros. Justiça é fria, metódica. Você age com precisão e não deixa margem para falhas. Nos 15 dias seguintes à minha reconciliação com Carolina, eu me tornei a sogra mais atenciosa do mundo. Pelo menos era o que parecia. Mandava mensagens perguntando como ela estava, se tinha tido enjoos, se precisava de alguma coisa. Encaminhava artigos sobre gravidez. Até sugeri nomes de bebê em um grupo de WhatsApp que criei com ela e André. Que tal, Miguel? Eu escrevia. Ou Sofia. São clássicos. Carolina respondia com emojis de coração. Por trás desses corações, eu sabia exatamente o que ela pensava. Velha idiota. Finalmente aceitou o lugar dela. Mas enquanto eu digitava mensagens fofas sobre enxoval, Ricardo estava fazendo seu trabalho. E que trabalho! Nos encontramos novamente na mesma cafeteria. Dessa vez, a pasta estava ainda mais grossa. Você não vai acreditar, Ricardo disse, colocando o material sobre a mesa. Essa mulher é uma obra de arte, no pior sentido possível. Primeira revelação: a gravidez. Ela está grávida mesmo? Perguntei. Está. 8 semanas, segundo o laboratório. Ricardo abriu uma cópia do exame. Mas tem um detalhe interessante. Ela fez esse exame 3 vezes, em 3 laboratórios diferentes. Por quê? Os 2 primeiros deram negativo. Meu sangue gelou. Ela comprou com resultado positivo? Não exatamente. O terceiro é legítimo. Mas ela escolheu o momento de contar baseada em quando seria mais conveniente. Claro, ela esperou até a agressão virar escândalo, até André estar mais vulnerável, até precisar de algo para me chantagear emocionalmente. Tem mais, Ricardo continuou. O homem das fotos. Consegui identificar. Virou uma foto ampliada. Um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos, bem vestido, Dr. Maurício Tavares,
Advogado. Especializado em... Adivinha? Herança. Bingo. Senti algo se revirar no meu estômago. Eles estão planejando alguma coisa. Com certeza. Consegui gravar uma conversa. Ricardo empurrou um pendrive na minha direção. Você vai querer ouvir isso sentada. Quando cheguei em casa, tranquei a porta do meu quarto. Coloquei fones de ouvido, conectei o pendrive. A gravação era de uma cafeteria, barulho de fundo, conversas paralelas, mas as vozes eram inconfundíveis. Carolina. Mas ela é teimosa. Não vai morrer tão cedo. Maurício. Por isso o plano B. A interdição. Interdição. Meu coração começou a bater mais rápido. Carolina. Você acha que funciona? Ela é lúcida, Maurício. Foi juíza. Maurício. Exatamente. É idosa. 70 anos. Carolina. 62. Maurício. Tanto faz. Com a idade dela, um histórico de comportamento errático é suficiente. Ela te agrediu com um copo. Carolina. Eu que agredi ela. Maurício. Não é o que vai estar no laudo médico que eu vou providenciar. Vamos inverter a narrativa. Ela te atacou, grávida, em surto. Depois registrou uma queixa falsa por vingança. André vai testemunhar que ela anda paranoica, acusando você de coisas absurdas. Um silêncio. Carolina. E se ele não testemunhar? Maurício. Você é a esposa. E está grávida. Ele vai testemunhar o que você mandar. Risada. Aquela risada aguda de Carolina que eu conhecia tão bem. Carolina. E depois? Maurício. Depois, com ela interditada, você e André assumem a curadoria. Controlam o patrimônio, a casa, as economias, tudo. Carolina. Quanto tempo até ela morrer num asilo? Maurício. Pacientes com demência senil em instituições baratas, uns 3, 4 anos. Talvez menos, se ela tiver sorte. Mais risadas. Parei a gravação. Minhas mãos tremiam, não de medo, de fúria. Eles estavam planejando me internar, me declarar demente, me trancar em um asilo até eu morrer e usar meu próprio filho como instrumento. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Não podia perder o controle, não agora. Voltei à gravação. Maurício. Preciso de mais evidências. Textos malucos dela, e-mails paranoicos, testemunhas dizendo que ela anda confusa. Carolina. Posso inventar. Maurício. Não, tem que ser real o suficiente para aguentar um juiz. Provoca ela. Faz ela perder a cabeça. Grava, documenta tudo. Carolina. E o bebê? Maurício. O bebê é perfeito. Mostra que você está construindo família enquanto ela está tentando destruir. Faz você parecer a vítima. Silêncio longo. Carolina. Maurício, você tem certeza que isso vai funcar? Maurício. Querida, eu já fiz isso 6 vezes. Sempre funciona. Idosos são descartáveis. Ninguém investiga muito. A gravação acabou. Fiquei sentada na cama por longos minutos, o fone ainda no ouvido, ouvindo apenas o silêncio. 6 vezes. Esse advogado canalha tinha feito isso 6 vezes. 6 famílias destruídas. 6 idosos jogados em asilos para morrer enquanto seus patrimônios eram roubados. E Carolina tinha encontrado o parceiro perfeito. Peguei o celular, liguei para Ricardo. Preciso de tudo sobre esse Maurício Tavares. Histórico profissional, clientes, casos. Se ele cuspiu na calçada em 1997, eu quero saber. Já estou nisso. E Ricardo? Sim? Preciso de um favor. Ilegal. Pausa. Que tipo de ilegal? Do tipo que pode me custar meu título de juíza se descobrirem. Verônica. Eles querem me internar, me declarar louca. Me matar lentamente num asilo de 3ª categoria enquanto roubam tudo que construí. Minha voz estava tremendo. Eu preciso proteger não só a mim, mas ao André, porque quando ele descobrir que foi manipulado, vai ser tarde demais. Ricardo suspirou. O que você precisa? Acesso aos arquivos do Maurício, e-mails, contratos, tudo. Isso é invasão de privacidade, Verônica. E o que eles estão planejando é o quê? Uma festa surpresa? Outra pausa. Vai me custar mais. Eu pago. Não é questão de dinheiro, é questão de risco. Então divide o risco comigo. Me levantei. Ricardo,
Durante 30 anos você confiou nas minhas sentenças. Agora confie no meu julgamento. Eu não vou usar isso para nada além de me proteger. E quando isso for para o tribunal, e vai, essas evidências podem ser descobertas de outras formas. Ele sabia o que eu estava dizendo. Fruto da árvore envenenada. Se a evidência fosse obtida ilegalmente, seria inadmissível. Mas se alguém a encontrasse de forma legítima depois... 5 dias, ele disse. Obrigada. Desliguei. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta tinha mudado. Ainda usava os mesmos óculos, o mesmo corte de cabelo curto. Mas havia algo diferente nos olhos. Algo frio, algo perigoso. Durante 30 anos, eu julguei criminosos. Agora, eu estava prestes a me tornar uma. Porque às vezes, para derrotar monstros, você precisa entrar na escuridão com eles. E eu estava entrando de olhos bem abertos. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação paralela. Mas diferente de Ricardo, que usava tecnologia e contatos, eu usei algo que tinha em abundância: tempo e observação. Comecei a esquecer minha bolsa em lugares estratégicos. Na sala, na cozinha. Sempre com a carteira levemente aberta, deixando algumas notas de R$ 50 visíveis. Na primeira vez, Carolina estava sozinha em casa. Eu tinha saído para o clube, mas voltei 30 minutos depois, fingindo ter esquecido meu celular. Quando entrei, encontrei Carolina na sala. Minha bolsa ainda estava lá. Subi para o quarto. Contei o dinheiro que havia deixado. Faltavam R$ 100. Pequeno o suficiente para eu não notar. Grande o suficiente para valer a pena o risco. Anotei. 15 de julho. R$ 100 retirados da bolsa. Primeira confirmação de furto doméstico. Não confrontei. Não falei nada. Apenas observei. Fiz isso mais 3 vezes. Sempre o mesmo padrão. Sempre algum dinheiro desaparecendo. André nunca notou. Ou fingia que não notava. Mas eu notava tudo. Também comecei a observar o comportamento dela. Carolina vinha almoçar em casa 2, 3 vezes por semana. Sempre alegando que estava enjoada e preferia comida caseira. Eu preparava, sorria, servia e observava. Ela bebia água direto, não conseguia comer carne, reclamava de cheiros, todos sintomas clássicos de gravidez. Então a gravidez era real, pelo menos isso. Mas uma tarde, enquanto ela estava no banheiro, chequei a bolsa dela. Só uma espiada rápida. Encontrei cartões de crédito. 6. Todos em nome dela ou de Carolina S. Costa. Um deles tinha o logo de um banco que eu não conhecia. Daqueles que fazem empréstimos fáceis com juros absurdos. Encontrei também um maço de recibos. Apostas. Todos de cassinos online. O mais recente, 12.000 perdidos. Daquela semana. Ela não tinha parado. A gravidez, o pedido de perdão, as promessas, tudo mentira. Fotografei tudo rapidamente com meu celular. Coloquei de volta exatamente onde estava. Quando ela saiu do banheiro, eu estava na cozinha, lavando louça, cantarolando. Vê, obrigada pelo almoço. Tava uma delícia. De nada, querida. Quando quiser voltar, é só avisar. Ela me deu um abraço. Rápido, mecânico, eu retribuí. E senti nojo. Nojo de mim mesma por fingir. Nojo dela por ser o que era. Nojo da situação toda. Mas não podia parar agora. À noite, quando André chegou, ele trouxe novidades. Mãe, a gente achou um apartamento. No Brooklyn. 2 quartos perto do metrô. Perfeito pro bebê. Que bom, filho. Quando vocês vão ver? Já fomos. Hoje de manhã. A imobiliária pediu 3 meses de caução. Primeiro aluguel, mais a taxa. Dá uns 18.000 barris. Vi ele engolir em seco. A Carol disse que você ofereceu ajudar. Lá estava, a jogada de Carolina. Claro que ela tinha lembrado André da minha oferta. Ofereci, sim. Peguei meu talão de cheques, sentei à mesa. Senta aqui comigo. André se sentou, desconfortável. Filho, eu vou te dar esse dinheiro, mas quero que você assine algo. Assinar o quê? Peguei um documento que tinha preparado com meu advogado. Simples, direto. Um recibo reconhecendo que esse valor é um empréstimo sem juros, a ser descontado da sua herança quando eu falecer. Vi a decepção no rosto dele.
Mas ele assinou. Mãe, você não confia em mim? Confio em você. É na sua esposa que eu não confio. Mãe, André. Olhei firme. Quantas vezes nos últimos meses você pagou contas dela? Silêncio. Quantas vezes ela pediu dinheiro emprestado que nunca devolveu? Mais silêncio. Eu não quero brigar, só quero proteger você. E esse documento me garante que, se algum dia você precisar desse dinheiro de volta, vai poder provar que eu emprestei. Entende? Ele assentiu, mas o rosto estava fechado. Entendo. Passei o cheque. 18.000 reais. Dinheiro que eu sabia que jamais veria de volta. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre ter mais um documento, mais uma prova, mais uma peça no tabuleiro. Porque cada cheque que eu passava, cada transação que eu fazia, estava sendo meticulosamente documentada. Um dia, quando isso fosse para o tribunal, eu poderia demonstrar padrão de comportamento. Mostrar que Carolina sistematicamente extraía dinheiro de todos ao redor, que manipulava, que usava. E o juiz, que não seria eu, mas que pensaria como eu, veria claramente. André saiu. Mandou mensagem para Carolina. Provavelmente ela estava comemorando, pensando em como tinha me enganado mais uma vez. Mas eu tinha algo que ela não tinha. Paciência. Ricardo ligou no dia seguinte. Consegui. Os arquivos? Sim. E Verônica? É pior do que imaginávamos. Marquei para vê-lo imediatamente. Quando cheguei na cafeteria, ele estava pálido. Maurício Tavares não é só um advogado corrupto. Ele é parte de um esquema maior. Trabalha com médicos que fornecem laudos falsos, com funcionários de cartórios que alteram documentos, com enfermeiros de asilos que aceleram processos. Matam os pacientes. Deixam morrer. Negligência intencional, medicação errada, quedas acidentais. Meu Deus. E a polícia não investiga? Já investigou 3 vezes. Nunca conseguiram provas suficientes. As famílias são sempre cúmplices ou omissas. E os idosos, bem, morrem. Ele empurrou um HD externo. Aqui tem tudo. E-mails, contratos, áudios de Maurício instruindo clientes sobre como forjar evidências de demência, pagamentos de propina, tudo. Peguei o HD, pequeno, leve. Mas continha veneno suficiente para destruir dezenas de vidas. Verônica, essa evidência é inadmissível. Você sabe disso. Eu sei. Então por quê? Porque eu preciso saber com o que estou lidando e porque, quando chegar a hora, vou encontrar uma forma de tornar isso admissível. Como? Sorri. Você deixa isso comigo. Paguei Ricardo generosamente. Ele merecia. Estava arriscando a licença dele por mim. Quando cheguei em casa, fui direto para o computador. Passei as próximas 6 horas lendo cada e-mail, cada contrato, cada conversa, e encontrei o padrão. Maurício sempre usava o mesmo médico psiquiatra, Dr. Henrique Lopes. Sempre o mesmo cartório, ser o ofício de notas. Sempre o mesmo asilo, lar dos IPs. Era uma máquina. Uma linha de produção de idosos descartados. E Carolina seria a próxima cliente. Eu seria o próximo produto, a não ser que eu quebrasse a máquina primeiro. 2 semanas depois, André e Carolina se mudaram para o apartamento novo. Ajudei com a mudança. Carreguei caixas, organizei a cozinha. Fui a sogra perfeita. Carolina estava radiante. Vê, muito obrigada mesmo, por tudo. Imagina, querida, é o mínimo que posso fazer pela minha neta, ou neto. Ela tocou a barriga. Já estava começando a aparecer uma pequena curva. Acho que é menina. Vai ser linda, igual a mãe. As palavras saíram doces, mas por dentro eu estava pensando em outras coisas, porque enquanto eu ajudava a organizar o apartamento, também estava observando, notando, documentando a quantidade de remédios no banheiro, 5 tipos diferentes de ansiolíticos, 2 antidepressivos e, curiosamente, nenhuma vitamina pré-natal. As contas que estavam sobre a mesinha da sala, todas vencidas, luz, água, cartão de crédito. O notebook dela, aberto, com a tela de um cassino online visível. Fotografei mentalmente cada detalhe. Quando saí, abracei os 2. Qualquer coisa que precisarem, é só ligar. Obrigado, mãe, André disse. Dirigi de volta para casa em silêncio. A casa estava vazia agora.
Só eu. Pela primeira vez em anos, estava realmente sozinha. Sentei no sofá da sala. Aquele mesmo sofá onde tudo tinha começado, onde o copo tinha voado, onde o sangue tinha escorrido. E então fiz algo que não fazia há semanas. Chorei. Não de tristeza, mas de exaustão, de fúria contida, de medo do que estava me transformando, porque eu sabia que estava cruzando linhas éticas, linhas legais, linhas morais. Estava usando métodos que, como juíza, eu jamais aprovaria. Mas como mãe, eu faria qualquer coisa. Enxuguei as lágrimas, levantei. Fui para o computador, abri um novo arquivo, comecei a escrever. Cronologia dos eventos e evidências coletadas. Listei tudo, cada data, cada incidente, cada prova. A agressão inicial, os furtos de dinheiro da bolsa, as transferências bancárias de André para Carolina, o desemprego dela escondido, as dívidas em nome dele, o roubo da Previdência, a gravação com Maurício Tavares, os recibos de apostas, a falsificação de assinaturas. 53 páginas. 53 páginas de evidências documentadas de que Carolina era uma criminosa serial. Salvei. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Então liguei para meu advogado pessoal, Dr. Campos. Um homem que me conhecia há 20 anos. Verônica, quanto tempo? Campos, preciso de você. Marquei para o dia seguinte. Levei tudo, cada documento, cada foto, cada gravação. Ele passou 3 horas analisando. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Verônica, isso é explosivo. Eu sei. E você obteve isso como? Investigação particular. Algumas dessas evidências não vão ser admitidas. Eu sei, mas algumas vão. E com as que forem, posso construir um caso? Ele pensou por longos minutos. Pode. Fraude, falsificação de documentos, furto, possível conspiração para cometer interdição fraudulenta. Fez uma pausa. Verônica, se você levar isso adiante, vai destruir essa mulher. É exatamente o que eu quero. E seu filho? Essa pergunta me pegou. André está sendo vítima. Ele não sabe de nada disso. Quando souber, vai te odiar por ter escondido. Talvez, mas pelo menos vai estar vivo e livre. Campos suspirou. Quando você quer começar? Ainda não. Preciso de mais uma peça. Que peça? Olhei pela janela. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, completamente alheias ao pequeno drama que se desenrolava na minha sala de estar. Preciso que ela cometa o erro definitivo, o erro que não tem volta. E como vai fazer isso? Sorri. Um sorriso frio. Vou fazer o que faço de melhor. Vou provocá-la. Esperei mais 2 semanas. Tempo suficiente para Carolina se sentir segura, para ela pensar que tinha vencido, que a velha tinha finalmente se curvado. Então comecei a fase final. Mandei mensagem para ela. Carolina, preciso conversar. É sobre a herança. A resposta veio quase imediata. Quando? Amanhã. Aqui em casa, 2 da tarde. Ok. Sabia que ela não resistiria. Dinheiro era o ponto fraco dela. Mencionar herança era como jogar carne para um predador faminto. Passei a noite preparando a casa. Arrumei a sala. Preparei café e biscoito. E mais importante, preparei 3 câmeras escondidas. Uma na estante, uma no relógio de parede, uma no vaso de planta, ângulos diferentes, cobrindo toda a sala. Depois, liguei para Ricardo. Amanhã às 2, quero que você esteja na van, do lado de fora, monitorando as câmeras ao vivo. Verônica, o que você vai fazer? Vou dar a ela o palco que ela sempre quis e corda suficiente para se enforcar. No dia seguinte, às 2 em ponto, Carolina tocou a campainha. Eu abri com um sorriso. Carolina, entre. Ela entrou, curiosa, desconfiada. Onde está o André? No trabalho. Eu queria conversar só com você, mulher para mulher. Sentamos. Servi café. Então, Carolina começou impaciente, sobre a herança. Sim, estava pensando, quando eu morrer, tudo isso aqui vai para o André. A casa, as economias, os investimentos. Deve dar uns 3 milhões, mais ou menos. Vi os olhos dela brilharem. Muito generoso, Vê. Mas estou preocupada, continuei. André não é bom com dinheiro.
Nunca foi. Sempre confiou demais nas pessoas. Ele confia em mim, ela disse defensiva. Exatamente. Olhei direto para ela. E eu fico pensando, o que você vai fazer com todo esse dinheiro quando eu não estiver mais aqui? Ela desviou o olhar. Vamos cuidar bem, investir no bebê. Será? Me inclinei para a frente. Porque veja bem, Carolina, eu fiz uma pesquisa sobre você. O rosto dela empalideceu. Pesquisa? Sim, sobre suas dívidas, seu desemprego, suas atividades. Ela se levantou. Você não tem direito de investigar minha vida. Tenho todo o direito quando meu filho está em perigo. Me levantei também. Eu sei tudo, Carolina. Sei das dívidas de 380 mil. Sei que você roubou a previdência dele. Sei do vício em jogo. Sei de Maurício Tavares. O nome do advogado foi como um tiro. Quem? Não finge. Maurício Tavares, o advogado que está te ajudando a planejar minha interdição. Ela recuou, batendo na mesinha. Derrubou a xícara de café, que se espatifou no chão. Você está louca. Louca? Ou só bem informada? Peguei meu celular. Tenho as gravações, Carolina. Você e ele planejando me declarar demente, me internar, me matar em um asilo. Isso é mentira. É? Apertei play. A voz dela encheu a sala. Quanto tempo até ela morrer num asilo? E a resposta de Maurício. Uns 3, 4 anos. Talvez menos, se ela tiver sorte. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carolina estava tremendo, o rosto vermelho, as mãos fechadas em punhos. Você me gravou ilegalmente. Sim, e isso nunca vai ser admitido em tribunal. Sorri. Mas não precisa ir pro tribunal, precisa? Precisa só ir pro André. Você não vai fazer isso. Não vou? Ela avançou em mim, empurrou meu ombro, com força. Sua velha bruxa, você quer me destruir? Recuei, mas não retribuí. Só observei. Você acha que pode me ameaçar? Ela estava gritando agora. Eu vou te destruir primeiro. Vou contar pro André que você está louca, que está tendo surtos, que... Parou. Percebeu tarde demais. Eu estava sorrindo. Continue, incentivei. Continue falando. Ela olhou ao redor, procurando, tentando encontrar. Onde? As câmeras? Apontei. Ali, ali e ali. O rosto dela se contorceu em puro ódio. Sua! E então ela fez exatamente o que eu esperava. Pegou o vaso de plantas da mesa, o mesmo vaso onde tinha uma das câmeras, e jogou em mim. Desviei. O vaso bateu na parede atrás. Explodiu. Terra e cacos por todo lado. Segunda agressão, flagrada em vídeo, com premeditação clara. Violação da medida protetiva, murmurei. Artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Detenção de 3 meses a 2 anos. Carolina percebeu. Finalmente percebeu. Você me armou uma cilada. Armei. E você caiu direitinho. Ela tentou sair correndo, mas a porta da frente se abriu. Ricardo entrou, com 2 policiais. Carolina Santos Costa, a senhora está presa por violação de medida protetiva e agressão. Não, isso é armação. Mas eles já estavam colocando as algemas. Você tem o direito de permanecer calada. Ela gritava, esperneava, xingava. Verônica, sua desgraçada, eu vou te matar. Você me ouviu? Eu vou te matar. Ameaça, também gravada. Os policiais a levaram, ainda gritando, ainda se debatendo. E então, silêncio. Ricardo olhou para mim. Você é diabólica. Sou eficiente, corrigi. Verônica, você provocou ela deliberadamente. Provoquei. E ela mordeu a isca, porque pessoas como ela não conseguem controlar a raiva, não conseguem fingir por muito tempo. Me sentei, cansada. Era só questão de tempo até ela explodir de novo. Eu só acelerei o processo. E agora? Agora? Olhei para o vaso quebrado, para a terra espalhada, para mais uma bagunça que Carolina tinha deixado. Agora vem a parte difícil. Que parte? Contar para o André. André chegou em casa às 6 da tarde. Eu tinha ligado pedindo para ele vir. Urgente, tinha dito. Sobre a Carolina. Ele entrou já nervoso. Mãe, o que aconteceu? Ela não atende o celular dela desde as 2. Senta, filho. Não quero sentar. Onde está a Carol? Presa. Silêncio. O quê?
Ela foi presa. Violação de medida protetiva. Segunda agressão. Está na delegacia agora. Ele cambaleou. Eu o segurei pelo braço, guiei até o sofá. O que você fez? A voz dele saiu rouca. Eu? Soltei o braço dele. Eu não fiz nada além de me defender, André. Ela veio aqui, eu mostrei evidências do que ela anda planejando e ela me agrediu. De novo. Que evidências? Peguei meu laptop, coloquei no colo dele. Assiste. Apertei play. Durante os próximos 40 minutos, André assistiu a tudo. A gravação de Carolina com Maurício planejando minha interdição. As fotos dos recibos de apostas, os extratos bancários mostrando a previdência dele zerada, as transferências, as dívidas. E, finalmente, o vídeo daquela tarde. Carolina me empurrando, gritando, jogando o vaso. Quando terminou, ele estava chorando. Não pode ser verdade. É? Peguei o laptop de volta. Tudo comprovado, documentado, investigado. Você investigou minha esposa? Há quanto tempo? Desde que ela me agrediu da primeira vez. Desde que percebi que ela era perigosa. Mas você não me contou. Ele se levantou gritando. Você sabia de tudo isso e não me contou. Eu ia contar quando? Quando ela já tivesse me destruído completamente. Eu precisava de provas. Gritei de volta. Provas que aguentassem um tribunal. Porque se eu viesse até você só com suspeitas, só com palpites, você ia fazer o quê? Ia acreditar em mim ou ia acreditar nela? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som. Porque ele sabia que teria ficado do lado dela. Filho, suavizei a voz. Eu te protegi da única forma que sabia, juntando evidências, construindo um caso. Para quando chegasse este momento você não pudesse negar a verdade. A verdade, ele riu, um riso amargo, quebrado. A verdade é que eu sou um idiota, um completo idiota. Você não é idiota. Você foi manipulado. A mesma coisa. Não é. Manipulação é crime, André. Você é vítima. Ele se deixou cair no sofá novamente, a cabeça entre as mãos. O bebê não tem culpa de nada. E vai precisar de um pai forte, não de um homem quebrado. Como vou ser pai agora? Com ela presa, com tudo isso? Um passo de cada vez. Me sentei ao lado dele. Primeiro, você precisa decidir se quer se divorciar ou não. Divorciar. Ele olhou para mim. Como posso não divorciar? Ela roubou de mim. Mentiu. Planejou te internar. Como posso continuar com ela? Mas tem o bebê. O bebê vai nascer mesmo se a gente não estiver juntos. Respirei aliviada. Ele estava pensando direito. Finalmente. Segundo, continuei. Você precisa de um advogado. Não apenas para o divórcio, mas para recuperar o que ela roubou. Ela não tem como devolver. Ela perdeu tudo em cassinos. Então vai ter que devolver de outras formas. Trabalho, pensão invertida, tem jeitos? Ele assentiu, ainda em choque. E terceiro, finalizei. Você precisa fazer exames de saúde, psicológicos, porque viveu em situação de abuso por anos, filho. E isso deixa marcas. Abuso? Ele sussurrou a palavra como se fosse nova. Eu nem percebi. É assim que funciona. O abusador normaliza tudo. Faz você achar que a culpa é sua. Ficamos em silêncio por longos minutos. Então, André fez uma pergunta que eu estava temendo. Mãe, você provocou ela hoje de propósito? Não menti. Sim. Por quê? Porque ela estava planejando me destruir. E eu precisava de provas definitivas para te mostrar quem ela realmente era. Provas que você não pudesse negar. Você usou a lei contra ela. Usei, do mesmo jeito que ela tentou usar contra mim. Ele me olhou por longos segundos. Você se tornou igual a ela. Aquelas palavras cortaram fundo. Não, eu me tornei eficiente. Tem diferença. Tem? Eu não respondi. Porque no fundo eu também estava me perguntando isso. 3 dias depois, houve a audiência de custódia de Carolina. Eu fui. André não. Ele disse que não aguentaria ver o rosto dela. Eu entendi. A sala estava cheia. Promotora, defensora pública, a própria Carolina, ainda de algemas. Quando ela me viu, o olhar que me lançou foi de puro veneno. O juiz, um homem de uns 50 anos que eu não conhecia pessoalmente,
Chamou a ordem. Caso 2024.34157882. Carolina Santos Costa. Violação de medida protetiva e lesão corporal. A defensora se levantou. Excelência, minha cliente estava emocionalmente abalada. Está grávida de 3 meses. A vítima a provocou deliberadamente, mostrando gravações obtidas ilegalmente. As gravações são irrelevantes para este caso, o juiz cortou. O que importa é que havia uma medida protetiva vigente. A ré se aproximou da vítima. Houve agressão física, documentada em vídeo, com áudio de ameaças explícitas. Mas, excelência, custódia preventiva mantida. Ré permanecerá presa até o julgamento. Carolina explodiu. Não, eu estou grávida. Vocês não podem me prender. A senhora será alocada em ala especial para gestantes. O juiz respondeu, impassível. Próximo caso. Levaram ela, gritando, chorando. Eu saí daquela sala e fui direto ao banheiro. Tranquei a porta, encostei na pia e então vomitei. Não de nojo, mas de algo que eu não conseguia nomear. Culpa, satisfação, alívio, talvez tudo ao mesmo tempo. Lavei o rosto, olhei no espelho. A mulher que me encarava tinha vencido. Tinha usado o sistema perfeitamente. Tinha protegido seu filho. Mas tinha feito isso cruzando linhas que jamais deveria ter cruzado. Saí do fórum. Ricardo estava me esperando no carro. E aí? Presa até o julgamento. Ele assentiu. Verônica, tem outra coisa que você precisa saber. O quê? Maurício Tavares. Depois que soube que Carolina foi presa, ele fugiu. Deixou o escritório. Sumiu. Merda! Mas antes de sumir, ele fez algo interessante. Ligou para André. Meu sangue gelou. Falou o quê? Que você orquestrou tudo. Que montou Carolina numa cilada. Que obteve evidências ilegalmente. Que manipulou a situação para parecer a vítima. Filho da puta. André acreditou? Não sei. Ele desligou na cara dele. Mas... Ricardo me olhou. O advogado plantou a semente da dúvida. Dirigi para casa em silêncio. Quando cheguei, André estava lá, esperando na sala. Precisamos conversar. Concordo. Sentei na poltrona. Ele ficou de pé. Maurício Tavares me ligou. Eu sei. Ele disse que você manipulou tudo, que provocou a Carol, que obteve provas ilegalmente. É verdade. Ele piscou surpreso com minha franqueza. Você admite? Admito. Provoquei ela sabendo que ela ia explodir. Obtive provas que não seriam admitidas em tribunal. Manipulei a situação a meu favor. Então, você é tão criminosa quanto ela. Levantei. Fui até ele. Não, André, eu não sou. E sabe por quê? Apontei para a têmpora, onde a cicatriz da agressão ainda era visível. Porque eu não comecei isso. Ela começou quando me agrediu. Ela começou quando te roubou. Ela começou quando planejou me internar. Mas você, eu apenas finalizei, usando as ferramentas que tinha, o conhecimento que acumulei em 30 anos. Isso não justifica. Justifica sim, gritei. Justifica, porque se eu não tivesse agido, agora eu estaria num asilo. Drugged até a morte enquanto aquela parasita e o advogado corrupto dividiam meu patrimônio. E você? Você estaria quebrado, sozinho, criando um filho sem saber que a mãe dela era uma criminosa. Silêncio. Eu te protegi, André. Do jeito que pude. Talvez não tenha sido o jeito certo. Talvez tenha sido até antiético, mas funcionou. Ele me olhou por longos segundos. Você mudou. Mudei. As pessoas mudam quando são agredidas na própria casa. Você não é mais a mãe que eu conhecia. Não. Sou a mãe que fez o que precisava fazer para salvar o filho. Ele pegou a jaqueta. Preciso pensar. Sobre o quê? Sobre tudo isso. Sobre você. Sobre mim. Sobre... se ainda confio em você. Aquilo doeu mais do que qualquer soco poderia doer. Mas eu assenti. Tudo bem. Pensa. Mas enquanto pensa, lembra de uma coisa. Eu poderia ter escondido tudo. Poderia ter mentido. Poderia ter fingido que as provas foram obtidas legalmente. Mas não fiz. Porque mesmo tendo feito coisas questionáveis, eu ainda sou honesta. Especialmente com você. Ele saiu sem responder. A porta fechou. Fiquei sozinha na sala. Olhei ao redor. Minha casa. Meu santuário.
que tinha se transformado em campo de batalha. E eu tinha vencido, mas vitórias assim sempre têm preço. O julgamento de Carolina aconteceu 2 meses depois. Ela ainda estava grávida, agora com 5 meses. Barriga saliente. Usando isso como escudo emocional. Mas não funcionou. Ricardo tinha conseguido algo extraordinário nos últimos meses. Ele encontrou as outras vítimas de Maurício Tavares. 6 famílias. 6 idosos que tinham sido internados fraudulentamente. 4 já tinham falecido. 2 ainda estavam vivos, vegetando em asilos de 5ª categoria. E todos tinham seguido o mesmo padrão, o mesmo médico, o mesmo cartório, o mesmo asilo. Com essas evidências, a promotoria abriu uma investigação maior. Não apenas contra Carolina, mas contra toda a rede. O julgamento de Carolina foi apenas uma peça. Ela foi condenada a 2 anos de prisão por violação de medida protetiva e agressão. Pena leve. Mas como era primária e estava grávida, foi convertida em prisão domiciliar. Porém, havia os outros processos: fraude, falsificação de documentos, roubo qualificado. Isso daria facilmente mais 10 anos. Seu advogado, não Maurício, que estava foragido, negociou um acordo. Minha cliente está disposta a colaborar com as investigações contra Maurício Tavares. Em troca, redução de pena. A promotora olhou para mim. Eu estava assistindo como vítima. Tecnicamente, não tinha voz. Mas ela sabia quem eu era e o peso que minha opinião carregava. Assenti. Carolina entregou tudo: e-mails, conversas, estratégias, como Maurício recrutava clientes, como escolhia as vítimas, quanto cobrava. Com as informações dela, a polícia montou a operação, prendeu o médico, o escrivão, 2 enfermeiros do asilo e, finalmente, 3 meses depois, Maurício, tentando embarcar para o Paraguai. Foi a maior operação contra a fraude de interdição do Estado. Saiu em todos os jornais. Rede criminosa roubava idosos através de interdições falsas. Meu nome não apareceu, por sorte, ou por design de Campos, meu advogado, que provavelmente conversou com a imprensa. Mas internamente, no judiciário, todos sabiam. Foi Verônica Costa que começou isso. Foi ela que desenterrou o esquema. Recebi ligações, mensagens, ex-colegas juízes me cumprimentando, mas não me senti heroína. Me senti cansada. Quanto a Carolina, o acordo final foi 2 anos de prisão domiciliar. Depois, 3 anos de liberdade condicional. Divórcio incontestável de André, renunciando a qualquer direito sobre bens dele ou meus. Proibição de se aproximar de mim por 10 anos. E a criança nasceu em março. Uma menina, chamada Sofia. André obteve guarda compartilhada. Mas como Carolina estava em prisão domiciliar e depois seria monitorada, a bebê ficava mais tempo com ele. Comigo. No começo, eu não sabia como ia reagir. Aquela criança era filha de Carolina. Carregava o sangue de uma mulher que tinha tentado me destruir. Mas quando André trouxe a pequena Sofia para casa, quando colocou aquele serzinho minúsculo nos meus braços, ela não tinha culpa de nada. Era apenas uma bebê. Oi, Sofia, murmurei, tocando o rostinho dela. Sua avó aqui fez algumas loucuras para você poder ter uma vida segura. André estava ao meu lado, observando. Mãe, sim? Obrigado. Olhei para ele. Nos últimos meses, tínhamos reconstruído nosso relacionamento. Lentamente, através de terapia, ele começou a fazer. E de conversas honestas. Ele admitiu que tinha sido vítima, que tinha normalizado o abuso, que tinha falhado em me proteger quando deveria. Eu admiti que tinha ido longe demais, que tinha usado métodos questionáveis, que tinha me tornado algo que não orgulhava completamente. Mas ambos concordamos em uma coisa. Fizemos o que achamos necessário no momento. De nada, filho. Olhei para a bebê dormindo tranquila. Carolina cumpriria sua pena. Talvez se recuperasse. Talvez não. Isso não era mais meu problema. Maurício e sua rede estavam presos. Idosos futuros estavam protegidos. O sistema tinha sido exposto e, quem sabe, aprimorado. E eu estava em casa, com meu filho, com minha neta, viva, livre, intacta. Mas não ilesa, porque você não passa por algo assim sem mudar. E a mulher que segurava aquela bebê
Não era mais a mesma juíza aposentada que apenas queria cuidar de suas orquídeas. Era alguém que tinha olhado para na escuridão e tinha olhado de volta.